Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado da telinha do computador, do celular, da Smart TV. Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Se você não conhece esse podcast ainda, nós temos aqui no canal uma playlist com o nome Sobre as Águas. Convido você a visitar depois dessa playlist e fazer uma maratona aí de vídeos. São vários profissionais que já passaram aqui no nosso canal para compartilhar um pouquinho com a visão profissional, bagagem, experiências, técnicas, né, compartilhadas aqui de forma gratuita no canal. Então, depois desse episódio aqui, você visita essa playlist e vê lá todos os profissionais, todas as áreas que nós já discutimos aqui dentro desse canal, dentro desse podcast, ok? O tema de hoje vai ser atuando aí com drenagem fora do país. Então, nós temos um convidado aqui especial, aqui um convidado internacional, né? Que vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui da experiência dele em atuar com drenagem fora do Brasil, né? Então, para quem já atuou fora do Brasil, vai ali conseguir também identificar alguns pontos. Para aqueles que não atuaram ainda, né? Que às vezes enxergam como uma caixinha preta, né? Atuar fora do Brasil, quais são as diferenças? Utiliza ali os mesmos métodos, mesmos softwares, né? Qual que é a visão, né, de drenagem fora do país, né? Na prática, atuação, as oportunidades, tem muita demanda, não tem muita demanda, tem muito profissional, não tem muito profissional. Então, todo esse tema, né, todo esse contexto que a gente vai abordar aqui nesse episódio, tá? Antes da gente começar, eu queria me apresentar aqui para vocês. Eu sei que muitos já acompanham aqui o meu trabalho semanalmente e outros estão chegando hoje, né? Então, prazer, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos e atuo numa multinacional italiana há mais de 13 anos nessa área de águas, drenagem, hidrologia, hidráulica, etc. E há 2 anos atrás comecei a compartilhar um pouquinho desse conhecimento aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, LinkedIn e nas redes sociais de uma forma geral, tá? Tentando aí jogar um pouco mais de luz, de clareza, né, de didática para esse tema de drenagem, que é tão fundamental para o crescimento aí da nossa sociedade, né, de uma forma ali equilibrada, tá? Então, 2 anos atrás comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento, então criei várias aulas aqui no YouTube, vários vídeos. Nós temos o nosso site com vários artigos, vou até compartilhar com vocês aqui, caso você não conheça, é uma forma aí de se aprofundar gratuitamente, né, que nós temos aqui o nosso site sobre as águas. Se você colocar aí no seu navegador, você já cai direto aqui no site. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E esse site você encontra aqui alguns artigos onde você consegue dar um mergulho mais aprofundado aqui nessa área. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui na tela. Pronto. Então, aqui nós temos o site, né, a capa do site, tem aqui vários artigos, você vem aqui em blog, todos os artigos, e você consegue visitar, então, todas as postagens, os artigos técnicos que nós fizemos até aqui. São artigos que te auxiliam aí a aprofundar um pouco essa visão dentro de alguns temas técnicos, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos fazer uma modelagem de amortecimento de cheias no REC HMS. A gente tem um artigo onde mostra aqui um passo a passo, desde uma introdução, as etapas básicas, as equações que regem todo esse processo, método de Pools, hidrograma, né? Então, construir o hidrograma afluente e efluente, já aplicando o método de Pools, utilizando aqui um projetinho, né, como exemplo, dentro da modelagem do REC HMS, todos os passos que você tem que dar no REC HMS, todos os prints, passo a passo, para você desenvolver, então, a sua primeira modelagem de amortecimento de cheia, utilizando aqui uma ferramenta gratuita, né, que eu também vou até ver aqui com o convidado, se é uma ferramenta também utilizada fora, no país onde ele reside atualmente, né, para também projetos aí de drenagem. Fora o nosso site, que vai estar disponível aqui para vocês, né, darem um mergulho aí mais aprofundado nesses temas, nós temos também a plataforma de capacitação chamada Plataforma Sobre as Águas. Então, aqui nós temos diversos treinamentos técnicos para a parte de hidrologia, modelagem 3D utilizando software OpenFOAM, drenagem urbana, modelagem no REC HMS, macrodrenagem, geoprocessamento com ArcGIS, QGIS, civil 3D para drenagem rodoviária,
treinamento de RecRas, né, lives VIPs, né, planilhas, mais de 80 planilhas aqui disponíveis. Então, é uma plataforma que nós temos aí também disponível, né, para aqueles que querem dar um mergulho ainda mais profundo. Atualmente, a plataforma está com as inscrições encerradas e a nossa próxima turma vai ser aberta aí no dia 7/8, tá certo? Além disso, pessoal, nós temos aqui o nosso mini curso de drenagem urbana, que vai acontecer aqui nos dias 31/7, 2/8, 4/8 e 7/8, tá? Então, é um mini curso gratuito, você consegue aí fazer a sua inscrição, colocando e-mail, telefone, nome, né, que nós vamos enviar aqui o material pedagógico para vocês via e-mail, via grupo do WhatsApp. Então, se inscreva aí para participar do nosso mini curso de drenagem urbana. Vai ser um encontro aí composto por 4 aulas, né? Então, dia 31, dia 2, dia 4, dia 7, todos esses dias às 8 horas da noite e todas as aulas ao vivo, tá bom? Então, garanta aí a sua inscrição para você não ficar de fora desse evento gratuito, ok? Então, pessoal, antes da gente seguir também, queria deixar claro aqui para vocês que essa plataforma que a gente está usando, o YouTube, ela entrega esses vídeos quando ela enxerga relevância nos vídeos, tá? E para enxergar relevância, ela procura ali enxergar interações. Então, se você gosta de temas como esse, voltados à drenagem urbana, já deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa entender que esse vídeo ele é relevante e comece a entregar esses conteúdos para mais profissionais, mais técnicos, mais engenheiros e mais estudantes. Agora, se você já conhece profissionais que atuam nessa área, que têm interesse nessa área, clica em compartilhar e manda direto esse vídeo para o seu colega. E se você não é inscrito aqui no canal, clica aí em inscrever-se, né, e garanta a sua inscrição. Às vezes você assiste um vídeo, depois some o canal, você não encontra mais. E aqui a gente tem postado vídeos aí diários para vocês, ok? Então garanta a sua inscrição aqui gratuita também no canal do YouTube, certo? Feita a nossa introdução, queria então convidar o nosso colega aqui, Rodolfo, né, para a nossa sala aqui de bate-papo. Primeiro, antes de tudo, Rodolfo, queria agradecê-lo aí mais uma vez. A gente estava conversando offline, né? Fazia tempo que a gente não se falava aí, agora, mesmo que seja virtualmente, né? Mas queria agradecer o seu sim, seu tempo aí de poder compartilhar um pouquinho da sua visão, da sua experiência ao longo desses anos aí que você tem atuado fora do Brasil. Para quem não sabe, pessoal, lá para o Rodolfo, agora é 8 horas da manhã, né? Então, agradecemos demais aí a disposição em poder compartilhar um pouquinho aí da sua visão com a gente, beleza? Para a gente começar, Rodolfo, queria que você se apresentasse aí para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor também. Que hora? Naumai Haremai. O meu nome é Rodolfo. Eu vou explicar um pouquinho porque eu comecei essa conversa com uma saudação em Maori, que é a população dita indígena da Nova Zelândia. Eles têm uma influência muito grande sobre drenagem aqui, sobre águas no país todo. Meu nome é Rodolfo. Eu comecei a trabalhar com drenagem no Brasil, rodoviária no Brasil em 2011. Saí do Brasil em 2017. Nesse meio tempo, conheci o José em alguns projetos. A gente estou junto, ele me auxiliou nessa caminhada aí. E desde 2018 eu estou trabalhando na Nova Zelândia como engenheiro do que eles falam Three Waters, que é 3 águas, né? Que você não é só um engenheiro de drenagem, você atua com distribuição de água, esgoto e drenagem. Algumas vezes você vai atuar mais um foco mais específico, mas você é chamado de 3 águas, ou Three Waters Engineer. E só para começar essa conversa, Zé, a drenagem aqui e água em Maori, eles são completamente relacionados, tá? Qualquer coisa que você vai fazer em termos de uso de recurso na Nova Zelândia, recurso de água, tem que passar por uma cogovernança, que eles chamam, dos Maoris. Tudo tem que ser aprovado por eles. Então, a gente não pode... a gente tem o que a gente chama de resource consent, né, que é uma aprovação, um consentimento que você pega, você passa por uma aprovação, você vai ter o pessoal de os ambientalistas, que eles são cientistas, eles vão analisar o seu projeto, eles vão olhar o seu projeto, vão passar por todas aquelas regras do Resource Management Act, que é um conjunto de regras para você com relação à qualidade de águas, ou qualidade do meio ambiente em geral,
E você tem que cumprir com todas aquelas regras, senão o seu projeto não é aprovado. Isso para você ter uma ideia. Como se fosse uma outorga, Rodolfo? Seria uma outorga, seria, cara, uma outorga. Mesmo processo que a gente passa no DAE em São Paulo para uma outorga, você tem que passar, alguém vai te aprovar, mas eles não estão olhando só a parte técnica, eles estão olhando toda a parte ambiental daquilo, o Uhum. impacto ambiental que aquilo está tendo. Aí me puxa para a parte de qualidade de águas, tá? Que aqui na Nova Zelândia é o maior foco. A gente tem o foco da quantidade, claro, que quantidade de água de chuva é sempre um problema, especialmente no ambiente urbano. Uhum. Quando você tem casos, você tem pessoas sujeitas a inundações, você tem vidas, mas outros 50% disso aqui é relacionado à qualidade, tá? Então aqui tem um foco gigante em qualidade de água. Você não pode pegar um tubo de descarga. Se você tem algumas áreas aqui, tá? Vamos começar assim. As regras são diferentes, passando pelo país, mas geralmente 99% dos councils, ou prefeituras aqui, eles têm regras. Se você tem um loteamento vindo, você vai ter que cumprir com qualidade de águas, tá? Então você vai ter que filtrar a tua água de chuva. Você não pode, você vai ter que ter um controle de sedimentos durante a construção rigorosíssimo. Você não pode ter sedimentos indo na água de chuva. Você não pode ter poluentes indo na água de chuva. Então, se você tem um ambiente industrial, tudo aquilo vai ser tratado. Mas tratado assim, existe uma empresa que chama Stormwater 360, eles são especializados em tratamentos. A gente tem uns pods, uns pods de tratamento que a gente coloca dentro das bocas de lobo em alguns lugares, para aquilo filtrar poluentes, tipo Legal. hidrocarbonetos, essas coisas, vai ser tudo filtrado. Então, até você provar que aquilo tudo está sendo tratado e filtrado antes de ir para o ambiente ou antes de ir para o solo, você não consegue consentimento, não consegue aprovação do seu projeto. Uhum. Então, o foco é gigantesco em qualidade, né? Uhum. Ô, Rodolfo, até uma questão já nessa sua fala, até nesse exemplo aí desse filtro de boca coletora. Como que é visto, né, e como que é na prática a questão de manutenção desses sistemas aí em Nova Zelândia, né? Porque aqui no Brasil a gente esbarra muito na questão de manutenção, né? Até Sim. assim, ideias como concreto poroso, asfalto poroso, drenagem verde, que hoje em dia no Brasil tá ganhando um pouco mais de espaço, né? Mas uma das grandes barreiras que se levantam é a questão de manutenção. Sabe-se que no Brasil tem uma dificuldade, né, de fazer manutenção em sistemas convencionais e tal. Como que é visto aí a manutenção na Nova Zelândia, até para que esses dispositivos continuem funcionando, né, ao longo da vida útil e tal? Então aí que tem tem os dois lados da moeda aqui, tá? O que acontece é o seguinte, você tem essa outorga ou esse consentimento, consente. Para uma prefeitura, eles chamam de global consent. Então é uma outorga que cobre a prefeitura toda, tá? Então o que acontece? Você vai ter regras mínimas para aquela água, para aquela qualidade de água. Então essas condições mínimas para um nível prefeitura, nível municipal, seria: se tem uma construção, vai ter um controle de sedimentos. A gente não vai controlar, tipo, hidrocarbonetos, porque eu não posso colocar filtro em todas as bocas de lobo numa cidade, tá? Então eles têm uma certa tolerância quando é um nível municipal. Agora, se você tem um desenvolvimento, um loteamento ou um comércio ou uma indústria, as regras para eles vão ser muito rígidas, tá? Então vão ter Entendi. regras em termos de controle de descarga, quantidade e qualidade. O que está acontecendo agora na Nova Zelândia, nós vemos uma discrepância muito grande no país todo, que é um país muito grande com pouca gente. Você tem cidades que são minúsculas e cidades que são gigantes, que nem Auckland. Auckland tem provavelmente um quarto da população da Nova Zelândia. Então é uma cidade com muito dinheiro, então eles têm normas, eles têm recursos, tá ligado? Eles têm manuais, eles são muito avançados na área de tratamento. Então, Auckland é uma cidade que você vai ver muito drenagem verde,
tá? Nas partes que eles estão revitalizando na cidade, você vai ver muito drenagem verde. Você vai ver rain garden, você vai ver swale, que é canais gramados. Você vai ter infiltração, você vai ter tudo isso. Você vai ver naquele pacote, mas eles têm dinheiro para manutenção. Cidades pequenas, a manutenção é uma barreira. Então, o que acontece? Eles impõem essas regras para o pessoal privado, que seriam os loteadores, Sim. as empresas. Eles passam aquela conta para os caras para falar assim, tipo, quando eles estão cumprindo com as regras daquela outorga, eles vão falar, ó, aquilo está sendo desenvolvido aquela área, estão construindo, beleza, aquela construção está fazendo isso, para não piorar o que já existe. Sim, existe uma barreira muito grande. Em termos de, em termos de rodovias, é um fato engraçado aqui, porque a maior diferença entre Brasil e Nova Zelândia, para mim, no Brasil, a gente quer pegar água e levar água, transportar água para outro lugar. Essa é a regra de drenagem no Brasil. Ela cai aqui, você transporta para outro lugar para evitar danos. Aqui, não. Aqui a gente vai usar muita lagoas de detenção. Vai usar, as rodovias usam muito canais gramados, porque o canal gramado tem uma certa inclinação, ele tem um tempo de ele tem um tempo para correr dentro do canal que vai providenciar ele vai filtrar. Desculpa, às vezes eu estou pensando em inglês, tentando falar em português, me dá umas enroscadas. Mas O o canal canal gramado. gramado aumenta o tempo de concentração, né? Aí É. acaba, né, Então, impactando no hidrograma e tal. e se você tiver um canal gramado, sei lá, aqui eles falam de 30 metros, pelo menos, para a água correr. Eles têm que correr 9 minutos em 30 metros, tá? Então, quer dizer, muito plano. Aquilo vai Uhum, filtrar. Então, aquilo segura a maior parte dos poluentes. Então, eles chamam que é um uhum, treatment swale, que eles falam. Então, entendi. assim, a água ela vai subir no canal e vai descer no canal, tá? Então, assim, os pavimentos Uhum, são diferentes, o jeito que a gente então, é muito mais voltado para retenção e detenção do que para descarga, basicamente. sim. Então, assim, Aham, eles sim, tratam muito a água no lugar, assim, sim. idealmente você segura no lugar, em vez de transportar água para outro lugar, transportar o problema para outro lugar. Então Uhum, essa é sim. uma diferença muito grande, mas sim, manutenção é um problema no ambiente urbano, tá? Cidades grandes já estão um Uhum, pouco mais avançados com isso, que eles têm mais recursos. O que está acontecendo agora na Nova Zelândia tem o que eles chamam de water reform. O que vai acontecer é o seguinte: eles vão tirar o poder de água, esgoto e drenagem dos conselhos e vão passar para umas entidades nacionais. Então, qual que é o entendi. objetivo disso? É normalizar, todo mundo vai ter os mesmos dispositivos, as mesmas regras, e o dinheiro vai Uhum, ser distribuído onde precisa ser. Porque você tem, às vezes, um conselho, uma cidadezinha, porque Nova Zelândia ela é muito esparsa, o pessoal está aqui, eles são pequenos pockets, assim, de pessoas. Então, você tem cidadezinhas de uhum, 1.000, 2.000 pessoas, e você tem que ter saneamento, você tem que ter uhum, água potável. Porém, aquelas pessoas não têm recursos. Então, o recurso sim. tem que vir para eles, porque é um direito universal. Então, está passando por essa mudança. Agora, os próximos anos vão ser bem interessantes nessa área, como que isso vai acontecer. A gente acha que é meio curto o período que eles estão colocando. Eles colocaram 2 anos para começar com as entidades. Agora, eles puxaram para 4 anos para as entidades. E ainda assim é muito curto, porque é muita coisa, Sim. legislação. Uhum, Então, tem muita coisa acontecendo nessa área. Então, sim. assim, Ô, tomara que com essa Rodolfo, mudança a gente tenha mais acho, dinheiro para manutenção e veja mais dessa drenagem acontecendo. sim, até uma dúvida nessa questão dessa mudança bem estrutural, me parece assim que você está comentando. Existem normas de drenagem aí nacionais na Nova Zelândia, porque até um ponto que o pessoal pergunta bastante aqui no Brasil, e assim, não tem, né? Toda aula que eu vou fazer, o pessoal fala, quais que são as normas de drenagem? Não tem, tem os manuais, ANA, DAE, DR, DENIT, prefeituras, tem norma de execução de obra de drenagem, tem norma de drenagem de edificações, né? Mas drenagem urbana não tem norma, mas Nova Zelândia tem norma, não tem, e se não tiver com essa mudança aí o pessoal
tem isso em mente, de criar uma certa normativa nacional para padronizar ou não? Eles têm os padrões internacionais, que se chama 4404, que é o Land Development Standards. Tudo aquilo ali vai ter para você como que você pode, tipo, vai ter a parte de esgoto, a parte de drenagem, parte de arruamentos, tudo isso cobre, que é uma parte assim, como Uhum. você vai fazer um loteamento, basicamente se aplica para quase tudo. Aí os conselhos ou as prefeituras vão ter o que eles chamam de Engineering Code of Practice. Então eles têm os manuais deles. Geralmente os manuais mais avançados que eu falei estão em Auckland. Eles têm manuais só para drenagem verde, eles têm manuais só para controle de sedimentos. Só Legal. de controle de sedimentos deve ser umas 300 páginas, para você ter uma ideia. Uhum. É um documento gigante, muito levado a sério. Então, os manuais de Auckland, que é o Guideline 1, se você colocar GD01, GD04, GD05 no Google Auckland, você vai ver todos aqueles manuais, eles vão aparecer para você, eles são grátis para dar download. E com essa reforma, eles vão pegar isso e vão unificar, tá? E a mesma coisa vai acontecer com os sistemas de GIS, que a gente tem em todas as prefeituras. Um bom momento só para rapidamente colocar aqui na tela isso, se eu colocar minha... Uhum. Tá na Dá tela. para você colocar aí? Tá, Tá então aí tá. já. Isso daqui, você consegue ver aqui. Isso daqui é o mapa da cidade onde eu moro, Hastings, Hawke's Bay, tá? Então aqui você tem todos os serviços. Só vou colocar aqui o esgoto, por exemplo. Você vai colocar aqui, você tem toda a rede de esgoto da cidade. Você Ah, que clica aqui, legal. você clica no posto de visita, você vai ter aqui o tamanho dele, que é um 1050. Você tem o nível da tampa dele, você tem a profundidade, você tem o ano de instalação, às vezes. Então, assim, isso daqui varia de cidade para cidade, de acordo com o dinheiro que eles têm, claro, de acordo com fundos, tá? Então, Uhum. assim, todas as cidades têm, a gente está trabalhando agora numa unificação nacional, então isso daqui é uma base gigante para a gente de drenagem, para projetos, então eu consigo ver todos os serviços. Isso daqui é drenagem, verdinho vai Uhum. ser drenagem. A parte ambiental, esse daqui é o de Auckland, é muito mais completo, que nem eu falei, eles têm muito mais dinheiro. Se você Sim. colocar Overland Flow Path, isso daqui é onde que a água corre naturalmente, baseado no terreno. Ah, tá. Então, Uhum. quando você está construindo, você não pode bloquear isso. Se você fazer assim, eu vou bloquear isso, automaticamente você não consegue construir, Entendi. porque é um Uhum. caminho, você não pode bloquear a água de chuva, tá? Aí Uhum. você vai ter as áreas que são sujeitas a inundações, tá ligado? Essas áreas são sujeitas a inundações em Auckland. Uhum. E Auckland é um lugar que é muito, tem bastante morro, essas coisas. Mas em geral, Nova Zelândia é populada nas partes mais planas. Aí você é floodplains, daqui são as planícies de inundação, Sim. tá? Eu fiz um projeto em Takanini que é gigante. Depois eu vou colocar para você. Em algum lugar aqui, a gente tem uma planície de inundação desse tipo. A gente construiu um canal Eturfa, foi absurdo. Aquele projeto é muito legal, cara. Eu vou compartilhar com você uma apresentação depois, quando eu tiver mais tempo. Mas Uhum. assim, isso daqui são recursos para a gente projetar aqui, tá? Isso daqui é um site que é muito legal, se chama Before You Dig, tá? Que Uhum. 90% da parte elétrica, essas coisas são underground, tá? Então é tudo no Uhum. subsolo. Sim. Então o que que acontece se você manda aqui um inquire para os caras, você vai abrir, você vai fazer um boundary na área do seu projeto. Esse sistema vai mandar e-mails para distribuidora de energia, para distribuidora de gás, para o LINS, que se chama Land Information New Zealand, vai vir todas as informações daquela área, os pontos, Uhum. marcos topográficos. Então ele manda e-mails para todas essas empresas, esses órgãos, e esses órgãos retornam para você aquelas plantas com a parte de fibra ótica, gás, o que tiver lá. E se eles falar não tem gás, vai vir uma carta falando não tem gás. Aí você Uhum. documenta tudo isso com o seu projeto. A gente Legal. tem bastante recurso aqui disponível. Uhum. Não é, e que eu falei para você então duas coisas vou voltar agora para o foco dessa parte de projeto, que é para você evitar acidentes, que é a parte de saúde e segurança que é muito restrita, tá?
Então, saúde e segurança aqui, quando construção é muito restrita. Então, a gente olha muito. Todos os projetos têm que ter um exercício que a gente chama de safety design, tá? Que é basicamente você vai olhar tudo aquilo que você está projetando e vai falar assim, ó, qual que é o risco disso daqui sendo executado? Tem o risco de um trabalhador se acidentar, ele vai ter que trabalhar em espaço confinado. Então, assim, você Uhum. começa a ticar todos aqueles riscos e começa a tentar eliminar eles, a mitigar eles. Isso não Sim. cobre só a parte de execução, vai cobrir a parte de operação daquele sistema, e depois a parte de operação, ele vai cobrir a parte de demolição também. Se você vai construir Uhum. sei lá, um poço de visita em 10 metros de profundidade, qual vai ser a dificuldade daqui 100 anos ou 50 anos, qual que seja o design life do seu projeto, qual que vai ser a tua dificuldade para tirar aquilo? Qual que é o perigo, Uhum. qual que é o risco daquele material sendo demolido? Então, a parte de segurança do trabalho aqui é muito restrita, a parte de qualidade é muito restrita, tá? Ah, Uhum. em termos de dificuldades, eu vou agora puxar um pouco para dificuldade em termos de projetar drenagem aqui na Nova Zelândia, tá? Alguns pontos importantes. A gente pode acumular água, diferente do Brasil, porque no Brasil se acumular água você tem risco de mosquito e doenças. Principal diferença. Segundo, a população da Nova Zelândia geralmente ela é mais no litoral, tá? O litoral te põe numa posição que ele é plano. Onde eu moro aqui, as cotas variam entre 9 e 6, cidade inteira. Então Caraca. é uma chapa, literalmente uma chapa. Então o que acontece? Drenagem aqui pra gente é muito mais, a gente confia muito, a gente tem que usar muito o volume disponível na rede para atenuar aquela, para segurar a cheia. Então vai Amortecer, enchendo, né? vai amortecer a cheia, essa que eu estava procurando a palavra. Então você amortece aquilo, porque aquilo vai começar a crescer, vai começar a encher os sistemas, vai começar a encher as valas, os canais na cidade toda, porque é muito, muito rural. Então tem canais grandes, vão começar a encher até o ponto que eles começam a vazar para os lados. Então a gente teve 2 eventos gigantescos aqui, recentemente. Teve as inundações em Auckland, que foi tipo fora da curva, as chuvas foram bizarras. E também teve o ciclone que passou aqui na minha região, que devastou minha região, que é o ciclone Gabriele. Só o ciclone Gabriele, os volumes de chuva aqui, uma chuva de 100 anos, para você ter uma ideia, eu não vou colocar em intensidade, vou colocar em altura de chuva, tá? Em Uhum. altura de chuva, uma chuva normal aqui de 100 anos na minha região seria 160, 180 milímetros, depende de onde você está aqui. Então, o que aconteceu no ciclone Gabriele, a gente teve em uma bacia, a gente teve 560 milímetros em 12 horas. Caramba. Então, o que aconteceu? Todos os rios encheram, a gente tem reflorestamento, então tem muito resíduo de florestamento que acumulou nas pontes. A gente Uhum. perdeu 12, 16 pontes em uma chuva, pra ter uma Nossa, ideia. A que região foi desastre. Quando que super foi esse afetada. evento, Rodolfo? Em fevereiro, a gente está trabalhando agora na reconstrução disso, né? Mas fevereiro agora, 2023? É, Caraca. Eu ia foi perguntar se um. você já estava aí, mas já estava, né? Bem recente. Não, tô trabalhando muito com a prefeitura aqui, que eu sou delivery lead daqui da prefeitura de Hastings, tá? Ahn, então, assim, foi um absurdo, tá? Então, assim, os volumes de chuva em geral são menores que no Brasil. Então, o que acontece? A gente confia muito em drenagem para o solo, infiltração, porque é aquilo que eu Uhum. falei para você, gente, a maior parte da população é concentrada nas áreas costeiras, então você tem aquelas camadas generosas de material arenoso, as Sim. coisas. Uhum. Então, algumas regras que a gente atua, alguns conselhos, eles põem uma regra para você. Se você está construindo o seu loteamento, você vai ter a detenção e a retenção, 2 componentes, tá? Então, você tem que fazer detenção, a detenção que é o amortecimento de 100%. Então, o que aconteceu? Se hoje aquela área
é o antes e o depois, né, que eles comparam. Sim. Então, se o Aham. que está saindo o que está saindo do seu loteamento não pode ser maior do que tinha antes, ponto. E alguns Perfeito. conselhos Aham. têm uma e alguns conselhos vão ter umas regras mais rígidas que vão falar para você: "Ó, você tem 5% pelo menos, vai para o solo". Regra, não interessa o que Entendi. você vai fazer. Nem que você Uhum. vai ter que colocar tanques no subsolo, acumular aquela água e depois bombear aos pouquinhos quando a chuva passa, não interessa, Uhum. 5% vai ter que sumir Além, dali. além de amortecer 100%, teria que designar 5% para infiltração. É, pelo menos. Eles não Entendi. interessam o que você vai Bem fazer com rígido. aquilo, se você vai reusar aquela água, o que você vai fazer, entendeu. Sim, sim, entendi. Mas, Ô, Rodolfo, e uma outra dúvida aqui, cara. Relação hã, a ferramentas, assim, de softwares, né, que vocês utilizam aí na Nova Zelândia. Pelo que eu vi ali no site que você mostrou, geoprocessamento é bem utilizado aí, né, até para ter todo esse cadastro e tal das cidades e tal. Mas é. na parte mais de modelagens, assim, o que costuma se utilizar? Ferramentas que a gente utiliza aqui também, RecHMS, RecRAS, Swing, quais são as ferramentas que vocês costumam utilizar para desenvolver esses projetos? Então, a gente tem um time de modeling aqui na empresa, tá. Então eles fazem basicamente todos os tipos de modelos que você pode pensar. Agora estou fazendo um projeto aqui para uma empresa afetada pelo ciclone. É uma empresa de, sei lá, a área da empresa é 44 hectares. É uma área de uma empresa de reflorestamento. Para você ter uma ideia, eles têm 100% de água indo para o solo, é tudo infiltração, em 44 Cara, hectares. É um sistema muito grande entre tratamento e amortecimento. Então, assim, e bombas, aí bombeia para cima do morro, vem numa série de lagoas, tratando, para depois entrar em infiltração. É um sistema muito complexo. Então, agora o que aconteceu? A gente tinha uma ideia, por causa da complexidade daquilo, a gente ofereceu para o cliente ano passado para fazer um modelo ICM, o ICM, estou certo nisso? É um não ICM entendi. model, que seria um modelo, eu acho que é ICM, é o nome daquele modelo. É um modelo 1D e 2D. Então a gente vai modelar toda a parte de bombeamento, toda a parte de tubos. O software, o nome do software, eu não tenho certeza, mas a gente usa RecHMS, a gente usa RecRAS. A gente está usando agora o RecHMS para o modelo mais simplificado, para poder pegar uns tamanhos de tubo, definir uns bombeamentos, que é uma parte imediata agora, depois do ciclone, que eles precisam recuperar aquilo. Então a gente está indo para um modelo HMS. Em termos de cálculos, um, pode mostrar de novo minha tela aí, rapidão? Pode, deixa eu compartilhar. Beleza, compartilhou. Então, em termos de cálculos, a Aí. gente tem, basicamente, eu uso bastante isso aqui, Hydraulic Toolbox, é uma ferramenta dos Estados Unidos, do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos, muito boa. Você pode Uhum, colocar canais, você pode fazer line design, curb and gutter, rational uhum. method, tem muita coisa nesse software. É um software bem legal e free, cara. É muito bom. Ah, que Uh, legal. para Não rodov conhecia. para rodovias, eu uso também esse carinha aqui que é o Hi8, mesmo esquema. Uhum, Você vai ter aqui, tem um projeto aqui, mas você tem aquele bueiros, os bueiros de rodovia, entendeu? uhum, Pontes, são dois softwares grátis muito bons do Corpo de Engenharia dos Estados Unidos. Então é o Hi8, HY8, e tem esse Hydraulic Toolbox, que também é muito bom para análises rápidas. uhum. Só aproveitando que eu estou aqui, quero mostrar para você como que a gente tem a ferramenta para colocar, que são as entradas de... Esse daqui é um site da NIWA, que é o National... Tipo a Ana, né? No Brasil. Seria isso daí. Então aqui você tem esse sistema, que é onde você está fazendo um projeto, vamos pegar aqui na minha região, por exemplo.
Vem aqui, ó, em Hastings. Eu tô fazendo um projeto, sei lá, aqui em Pirimai. Vamos falar que eu tô analisando nesse canal aqui. Você clica aqui no canal, ele vai te dar as coordenadas. Aí esse daqui é um sistema que chama High Intensity Rainfall Design System. Então você pode pegar em altura de chuva ou intensidade, tá? Vou pegar aqui, eu vou gerar um report de altura de chuva naquele ponto. Aí vai dar os resultados para você aqui. Então se eu pegar aqui, pôr no download do spreadsheet, vou abrir para você ver como é que a informação vem. Uhum. É um pouco diferente no Brasil, mas aqui, ó, o que acontece? Ele tem, esses são os parâmetros da equação de chuva, aqui em cima, tá? Uhum. Os valores. Se você clicar aqui, ele vai ter umas, esses aqui são as fórmulas aqui embaixo. Então isso aqui ele calcula direto uma chuva de 100 anos, 24 horas, tá? E para tudo isso Uhum. daqui ele deriva. Então isso daqui são dados históricos de chuva. Ele vai te dar de 2 anos a 250 anos, de 10 minutos a 120 horas, todas as alturas de chuva, né? Uhum. Uma coisa que a gente está parando de usar agora é período de retorno. Aqui eles usam muito AEP, que é Average Exceedance Probability. Então, isso desenha uma ideia de probabilidade. Porque hoje você está falando de chuvas de 100 anos, período de retorno. Quando você fala período de retorno, as pessoas vão pensar, ó, vai demorar 100 anos para vir outra. Não. O que Uhum. está acontecendo hoje com a mudança climática, a gente está vendo chuvas de 100 anos 2, 3 vezes ao ano. Sim. Então, quando começar a acumular esses dados históricos, isso daqui provavelmente vai começar a mudar, tá? Então, a gente está Uhum. usando muito mais a probability, exceedance probability, tá? Então, seria Uhum. 1% de probabilidade de exceder em 100 anos, Sim, sim, né? sim. Tá. Então, é Eu uma acho ideia que muito até melhor. o pessoal entender, né, melhor o conceito de tempo retorno, né, fica mais claro, né, porque É, seria o inverso da probabilidade, né? Então, se a gente pegar ali, por exemplo, da primeira linha ali dos 40 anos, quer ver, sobe um pouco a tabela aí, na primeira tabelinha lá em cima. Aí, ó, essa daí, de 40 anos, seria 1 por 40, daria 0,025, né, que seria a é, probabilidade, né? é O que acontece é que às vezes o 2,5%. pessoal usa o tempo de retorno e acha que usei É, o tempo de retorno de 100 anos. Vai acontecer só daqui 100 anos, né? Pode acontecer amanhã, né? É que é uma exato. probabilidade menor de acontecer. É uma probabilidade menor essa coisa. Então, eu parei de usar isso daqui nos projetos, eu só uso porcentagem agora. Ah, Uhum. uma coisa legal disso daqui, ele vai te dar cenários de mudança climática, tá? Ah, que legal. Então ele vai para cá, você vai começar, tipo assim, a gente usa bastante isso daqui. Esse daqui é o mais extremo, seria o RCP 8.5, período de 2081, 2100. Então ele tem Entendi. uma previsão de aquecimento e como Uhum. aquelas chuvas vão mudar ao longo disso, tá? Uhum. Uhum. Então o que a gente usa para nossos projetos aqui, geralmente eu uso o RCP-6, esses são os modelos hidrológicos. Se você colocar aqui, vamos colocar 10 minutos, 100 anos, 250 anos. Seria 30 milímetros. Então o Uhum. histórico aqui é 25, tá vendo? Então a gente, quando está fechando o que está acontecendo agora, eu uso a base histórica, e quando eu estou desenhando, a gente vai para mudança climática. Então tudo aqui a gente já tem Uhum. essa Entendi. provisão de. Então isso vai nos Ah, legal. modelos também. Então a gente vai escolher o tipo de chuva que a gente está usando, claro, de acordo com o projeto, Uhum. vai ter um tipo mais específico, vai funcionar melhor. Uhum. Aí a gente começa a fazer as considerações para ground soaking. É bem legal, cara, o sistema. Não, legal, pô, legal. Não vou falar que é bastante informação, diferente Ah, do Brasil. tem. Agora é saber trabalhar com essa monte de informação que tem aí, né? Para conseguir traduzir isso no projeto e tal. Aqui a gente tem, É. não sei se quando você estava no Brasil ainda já tinha, mas tem um software que eu estou até falando bastante para os alunos, assim, que é o GAN IDF, que é um software que você consegue fazer o download da série de dados da ANA, né? E insere dentro Uhum. dele. E aí ele já faz ali todo o tratamento estatístico, né? E aí ele testa ali as hipóteses de vários métodos estatísticos. E aí ele apresenta já a equação de chuva com o método que apresentou o melhor ajuste, assim, sabe? Então, dentro Ah, ali de legal. Gamble, né? Log normal, log Pearson tipo 3. Então, ele já faz meio que esse trabalho sujo para a gente, assim, entrega já a equação de chuva, né? Antigamente, Boa. não lembro quando foi criada essa ferramenta online, né? Mas tinha um pouco mais de dificuldade, agora
acabou facilitando um pouco assim um grupo lá que montou o software. Ele Aham. é bem leve, você usa online também, é uma ferramenta legal. Mas até aproveitando, Rodolfo, uma outra dúvida que também, como que você está enxergando a questão das oportunidades de atuar com drenagem na Nova Zelândia? Assim, vamos pensar assim, de oferta-demanda, né? Como que está a demanda e como que está a oferta? A quantidade de profissionais, a quantidade de trabalho, é um negócio que está balanceado, está faltando gente ou está saturado? Como que você está enxergando aí, cara? Cara, tá faltando gente de uma tal maneira que você não tem ideia, tá? É uma situação oposto do Brasil. O que acontece aqui é a Nova Zelândia é um país assim, os jovens, tá, da Nova Zelândia, o que acontece? Eles geralmente vão para a universidade, o que eles querem fazer, eles querem se formar e sair da Nova Zelândia, porque eles falam que isso aqui é um lugar de velho, que é muita natureza, não tem cidade grande. Então, para quem gosta de natureza, é um animal, porque tem tudo que você pode pensar aqui. Vai ter os desastres naturais também, tem terremoto, não sei o quê, mas, cara, em geral é um país muito bom para se viver. Mas é muito verde, é muito natureza, é muita área de fazendas, então, área costeira gigante. Então, os jovens se formam, e geralmente o que eles fazem, eles vão para a Europa, eles vão para a Austrália, porque a Austrália é cidade grande, paga bem pra caramba, entendeu? Mas o problema da Austrália é que é muito mais difícil para você atingir residência sendo um imigrante, tá? Aqui na Nova Zelândia você tem muito mais chances de se tornar um residente. Hoje eu sou residente, no final do ano eu vou aplicar minha residência permanente. Em 3 anos eu pego cidadania. Então aqui, em termos de demanda, que eu falei para você, com essa mudança mesmo antes da mudança dessa reforma de águas que está tendo, a demanda já era gigante, né? Então o que acontece, eu falo bastante com o líder da Stantec na área de águas a nível nacional, a gente conversa bastante. E a última vez que a gente conversou, eles estavam falando que hoje a gente está precisando de pelo menos 8.000 engenheiros na área de águas, Caraca. tá? É isso que está acontecendo, essa estimativa deles hoje. 8.000 Uhum. engenheiros faltando no mercado. Para um país desse tamanho, é pequeno, cara, a gente tem 5 milhões de habitantes, tá? Mas essa é a Uhum. demanda por infraestrutura que a gente tem hoje. Então, assim, existe muita demanda, tá? Existe caminho para quem quer vir, tem experiência no Brasil e quer vir para cá, existe possibilidade desse caminho. É, como eu falei, a palavra-chave é experiência, tá? Porque assim, se você acabou de se formar no Brasil, é praticamente impossível de vir para cá e entrar no mercado, porque eles têm que te pegar pela mão e levar todo o caminho, tá? Não que seja impossível, mas geralmente recém-formados, que assim, o pessoal se forma na faculdade, eles já vêm aqui, fazem estágio, eles já voltam depois do verão empregado. É assim que funciona. Então, a gente tem estágio de verão aqui. Durante o estágio de verão, você fica coçando os caras, falando, nossa, vai fazer, volta para mim, volta para mim, volta para mim, porque você precisa daquela pessoa. Então, a gente faz tudo para pegar. Então, hoje o recrutamento internacional está sendo bem pesado. Uma barreira do Brasil para Nova Zelândia é que o Brasil não é signatário do Acordo de Washington. Então, para você ser um engenheiro que eles chamam de Chartered Engineer, que seria o mesmo que um CREA no Brasil, para poder assinar projetos, para Uhum. você pegar o CPNG, que é o Chartered Professional, você vai ter que passar por vai ter que ser acessado pela Engineering New Zealand, que é o nosso CREA local. Então eles vão falar assim, vocês vão pegar o seu Entendi. currículo, falar assim, você tem que passar um teste de conhecimento, se você passar naquele teste de conhecimento, eles vão te dar um aval, ou você faz um mestrado aqui, aí você já se torna um, um Uhum. diploma local, aí você já automaticamente classifica para aquilo. Mas não que você precise disso Uhum. para trabalhar. Eu não tenho isso. Eu trabalho aqui há 5 anos como engenheiro. Eu nunca assinei um Uhum. projeto, tá? Porque vão ser poucos os projetos Uhum. que vai precisar assinatura. Geralmente a, a parte do projeto, da responsabilidade do projeto fica com a empresa. Então a empresa toma a Sim, responsabilidade por aquilo, ela vai ter os seguros, ela vai ter tudo. Então a gente faz toda a sim. parte de qualidade para cobrir aquilo, para cobrir a empresa em Uhum. termos de liability. Sim. Mas sim, demanda é gigante, cara. Você conhecer gente, pessoal ouvindo isso, quiser vir para cá, me manda um e-mail. Me manda um e-mail com seu currículo. Se você falar inglês,
tiver experiência e quiser tentar a vida aqui, me manda um e-mail, rodolfo.domenico@stantec.com, manda para mim. Não, legal, vamos Manda até para mim que eu deixar faço o seu acontecer. contato aí na descrição do vídeo, Rodolfo, porque assim, tem vários profissionais aí que estão buscando, até eu tinha comentado com você de um outro profissional que está trabalhando nos Estados Unidos, né? É, Um dos nossos alunos lá, ele conseguiu, ele fez entrevista lá e foi para os Estados Unidos e tal, né? Então o pessoal está sempre buscando novos horizontes aí, acho que é um caminho legal aí que você já está trilhando, né? Para outros que tenham interesse aí também. Mas assim, no mais, Rodolfo, queria agradecer aí mais uma vez aí o bate-papo, aí acho que ficou bem mais claro, né, para mim e aí para os demais que vão estar assistindo aqui também. É um pouco desse processo, as mudanças que a gente tem, né, de visão, de drenagem, Brasil, Nova Zelândia, as técnicas, ferramentas, né, alguns softwares que você apresentou eu não conhecia, vou dar uma pesquisada depois também, né, como que vocês estão trabalhando a parte de projeto, essa parte também de manejo de uma forma geral, os focos, né, que vocês têm na qualidade, detenção, amortecimento, bem legal. Então, assim, acho que ficou bem claro aí, pessoal que está assistindo. Agradeço aí mais uma vez aí o bate-papo, aí a compartilhamento aí de informações. A gente estava falando em off também que você já está um dia na frente de nós aqui, já está um dia a mais aí no futuro, né? Gente, já é quase Então, hora. 9 da manhã já é quase hora de tomar cerveja na sexta já. tá vendo? Tá no futuro. Então, agradeço aí mais uma vez. Se você quiser fazer as considerações finais aí também, para a gente já encerrar o episódio. Não, obrigado aí pelo convite, obrigado pessoal que está ouvindo aí. Tem muito material, tem muita coisa para falar. A gente pode fazer um outro mais específico no futuro, se você quiser, só sobre tratamento, like, drenagem verde. Pode entrar num daqueles manuais e destrinchar. E eu posso colocar os pontos, o que a gente chama de pinch points, em cada um dos detalhes daquelas drenagens, como eles funcionam. É muito legal trabalhar aqui, em geral, tá? Que eu falei para vocês, o foco aqui é qualidade. Eu acho uma coisa que a gente pode começar a pensar no Brasil. Existe possibilidade de infiltração, uma coisa que a gente não explora no Brasil. Infiltração, a gente usa muito aqui infiltração. Em termos de qualidade, tem muito dispositivo que é barato, que não dá tanta manutenção. Então, quando você está fazendo loteamento, esse tipo de coisa, você pode começar tipo, a trabalhar com seus clientes para ter um resultado melhor, não só para aquele loteamento, para aquela cidade, para aquele projeto que você está fazendo, mas para o meio ambiente em geral. Tá? Eu acho que essa é a mensagem. A qualidade de água em chuva é importante, que a gente não pode só descarregar tudo que é poluente direto em rios, e por isso que a gente tem bons rios e boas praias aqui na Nova Zelândia. Às vezes é muita coisa, às vezes soa demais, para mim soa demais às vezes, eles são muito restritivos, porque eles não têm meio que um balanço, eles são aqui mesmo. Então, assim, obrigado aí, pessoal. Se vocês quiserem saber mais, conseguir deixar meu e-mail aí, pessoal, quiser Sim. entrar em contato também. Eu estou bem ocupado, mas à medida do possível posso responder, posso mandar links para esses sistemas que eu mostrei, para vocês Uhum. conhecerem. Com o tempo eu consigo responder, mas sim, se quiser mandar e-mail, estou aqui, estou disponível, e boa sorte a todo mundo. Não, legal. Show de bola, Rodolfo. Obrigado aí mais uma vez. Grande abraço, então. Até uma próxima. Valeu. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, então fizemos aqui mais um episódio do nosso podcast, falando com o Rodolfo, lá diretamente da Nova Zelândia, um dia a mais aqui do que nós, né? E compartilhando um pouco dessa visão de drenagem, né, de atuação na Nova Zelândia, de visão, de foco, né, de estratégias ali de atuação para o manejo de água pluvial. Espero que você tenha gostado aí desse episódio. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para que o YouTube distribua mais esse material. Se inscreva aqui no canal para você estar por dentro de todas as novidades e compartilhe esse vídeo aí com algum colega que você sabe que tem interesse nessa área também. Beleza? Vou deixar as informações aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessá-lo aqui também, ok? Grande abraço, então. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.